A gente começa a nossa análise hoje com uma ideia que, assim, causa arrepios. É aquele tipo de medo que não vira manchete de jornal, sabe? Mas que é capaz de paralisar bairros inteiros. Não estamos falando de crimes comuns com suspeitos e perseguições. A gente está falando de silêncio. Um silêncio que tomou conta de escolas, de ruas e das respostas oficiais no Japão por décadas. E no centro desse silêncio tinha um nome que era sussurrado: Kuti Sakeona, a mulher da boca rasgada. Exato. E o material que a gente tem em mãos é um relatório bem especial. Ele compila arquivos que estavam esquecidos, sabe? E também depoimentos coletados ao longo de 40 anos. E muitas contradições institucionais que nunca foram totalmente esclarecidas. A nossa missão aqui é explorar o que esses documentos revelam sobre a anatomia de um pânico moral. E como uma lenda pode se tornar, sim, quase indistinguível da realidade. Certo. Então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que já me chama a atenção é a escala. Como que um simples nome sussurrado pôde gerar um impacto, nossa, tão grande e duradouro? Tudo começou de um jeito muito, muito sutil. Os arquivos de novembro de 78, lá na província de Gifu, eles não registram nenhum crime. O primeiro sinal foi um comportamento estranho. Crianças do ensino fundamental, de repente, começaram a se recusar a voltar para casa sozinhas. Mesmo em ruas que eram familiares, seguras, elas insistiam, sabe, em andar em grupos grandes. E imagino que a primeira reação dos adultos foi aquela, né, de que era só uma brincadeira de criança, uma fase. Exatamente. Mas o fascinante aqui é a uniformidade da resposta. Quando perguntavam para elas, todas as crianças davam a mesma justificativa, quase palavra por palavra. Ela está lá fora. Não era tipo um monstro ou alguém estranho. Era ela. Essa especificidade foi o que acendeu o primeiro alerta em alguns professores. O que me parece estranho é a velocidade com que isso se espalhou, principalmente antes da internet, né? O relatório dá alguma pista de como uma história tão específica viajou de Gifu para o resto do Japão com essa fidelidade toda? Não parece uma coisa que se espalha só no boca a boca do pátio da escola? Essa é uma das grandes questões que o relatório investiga. A teoria é que a história não se espalhou como um boato comum, mas que ela, de alguma forma, ativou um medo que já existia. Mas antes da gente chegar nisso, precisamos entender a figura central. A causa do medo era sempre a mesma: uma mulher usando uma máscara cirúrgica. Que é algo super comum no Japão, né? O que deixa tudo ainda mais sinistro. Exato, torna tudo mais insidioso. Ela se aproximava de forma calma e fazia uma única pergunta. Watashi kirei. Eu sou bonita. Só a pergunta já é desconfortável. É. É íntima, inesperada, vindo de uma estranha, então. E aqui está o centro do terror psicológico. O que é aterrorizante aqui é como a lenda sequestra uma norma social básica, a cortesia. Uma criança é ensinada a responder educadamente por um adulto, né? A Kuti Sakeona transforma essa educação numa armadilha mortal. A violência não é o primeiro ato. É a quebra de confiança. A vítima é forçada a participar do próprio tormento. E isso é psicologicamente muito mais devastador que um ataque surpresa. O que realmente me arrepia nessa parte é a reação das crianças, que está descrita nos depoimentos. Elas não choravam, não gritavam quando contavam. Elas descreviam o encontro como se fosse um fato, tipo a chuva. Essa resignação é quase mais assustadora que o monstro em si. Essa falta de histeria é um detalhe crucial que os investigadores na época notaram. Elas descreviam a mulher como errada. Não como assustadora no sentido tradicional, mas como algo que não se encaixava na realidade. Mencionavam que ela não piscava ou que parecia sorrir constantemente por baixo da máscara. Isso me lembra o conceito do Vale da Estranheza. É a perturbação do Vale da Estranheza na sua forma mais pura. Aquele sentimento profundamente desconfortável que a gente tem quando algo parece quase humano, mas um pequeno detalhe está fora do lugar, sabe? E aí torna aquilo repulsivo em vez de familiar. Um robô quase perfeito, uma boneca com um olhar muito realista. A Kuti Sakeona, nos relatos, ela personifica isso. Parece uma pessoa normal de longe, mas de perto os detalhes estão todos errados. E essa imagem errada se espalhou com uma consistência, assim, impressionante por todo o Japão.
A descrição era sempre idêntica. Mulher adulta, casaco longo, cabelo preto e liso, máscara branca. Sempre sozinha. E sempre fazendo a mesma pergunta. O documento diz que se a resposta fosse sim, ela tirava a máscara. Se fosse não, o resultado era descrito só como pior. A falta de detalhes sobre o que seria esse pior é genial, do ponto de vista do terror. Exato. O desconhecido muitas vezes é mais assustador do que qualquer ameaça explícita, né? A mente da criança preenche essa lacuna com os piores medos dela. Mas a investigação toma um rumo muito mais sombrio quando o fenômeno deixa de ser só verbal. É quando as evidências físicas começam a aparecer. Sim. O relatório detalha o surgimento de sinais concretos. Crianças aparecendo com cortes nos cantos da boca. Os laudos médicos da época, quando existiam, descreviam os ferimentos como superficiais, estranhamente simétricos e limpos demais para serem de acidentes comuns de parquinho. E qual foi a reação oficial a isso? Quer dizer, cortes simétricos em crianças não é uma coisa que se pode ignorar. A reação institucional é talvez a parte mais perturbadora de todo o relatório. Oficialmente, a narrativa era controlada. Os pais eram informados que podiam ser quedas, acidentes com objetos ou até automutilação. Um ex-diretor de escola afirma textualmente num depoimento anônimo que recebeu ordens do Conselho Distrital para não registrar os casos como agressão. A ordem era classificar internamente como histeria coletiva. A justificativa era, quanto menos falássemos, mais rápido passaria. Espera um pouco, isso é grave, mas a coisa piora, não é? Eu li uma nota sobre uma enfermeira e uns prontuários médicos. Piora muito. Uma enfermeira de um hospital público de Nagoya relatou ter atendido, ao longo de um mês, 3 crianças de bairros diferentes com ferimentos quase idênticos no rosto. Intrigada, ela fez anotações detalhadas. Meses depois, quando foi procurar os arquivos para uma revisão interna, os 3 prontuários médicos tinham desaparecido. Simplesmente sumiram. Prontuários médicos desaparecendo, isso é extremamente grave. A gente não está mais falando de medo infantil, isso sugere uma ação deliberada para esconder evidências. O relatório oferece alguma teoria sobre a motivação por trás disso? Seria para evitar pânico em massa, proteger a reputação de uma cidade ou algo mais? Essa é a grande questão que o relatório deixa em aberto. A justificativa oficial, nos raros memorandos internos que foram encontrados, era evitar pânico desnecessário. Mas os depoimentos anônimos de policiais e funcionários da época sugerem que as autoridades não sabiam com o que estavam lidando. Eles se viram diante de 2 possibilidades terríveis. Ou era uma histeria em massa que podia sair do controle, ou havia um agressor em série extremamente evasivo atacando crianças e eles não tinham a menor pista de como capturá-lo. Nos 2 cenários, o silêncio foi a política escolhida. Um silêncio público, mas com ações nos bastidores? Precisamente. Enquanto negavam publicamente qualquer problema, as instituições agiam. As escolas começaram a liberar os alunos só em grupos. Professores passaram a acompanhar as crianças até cruzamentos movimentados. E o mais significativo, patrulhas policiais foram discretamente reforçadas nas rotas escolares. Sem nenhum comunicado oficial, sem sirenes, só uma presença maior. As ações deles mostram que o medo era levado muito a sério portas adentro, né? Existe uma dissonância clara entre o discurso público de calma e as ações de prevenção. E nesse vácuo de informações oficiais é natural que as pessoas comecem a buscar as próprias explicações. Imagino que seja aí que as origens mais antigas da lenda começam a ressurgir, certo? Onde o relatório conecta essa figura moderna a histórias do passado. Exatamente. Quando as autoridades não fornecem uma narrativa, as pessoas criam a sua. O relatório traça uma linha até uma possível raiz lá no período Edo, ou séculos atrás. A história fala de uma mulher de uma beleza assim, estonteante, esposa ou concubina de um samurai extremamente ciumento. Suspeitando de traição, ele a teria atacado com a espada, cortando a boca dela de orelha a orelha e gritando: "Quem vai achar você bonita agora?" Mas essa história do samurai não parece um pouco conveniente demais? Quase como uma engenharia reversa da lenda para dar a ela uma origem nobre e trágica. O relatório questiona a veracidade dessa conexão ou trata como um fato estabelecido? É uma observação excelente. O próprio relatório é muito cuidadoso ao afirmar que não existe nenhum registro histórico oficial que comprove esse conto do samurai. É tratado estritamente como folclore. Mas o ponto não é se a história é factualmente verdadeira, entende?
O ponto é que ela fornece uma motivação poderosa e trágica para o espírito. Transforma a Kuti Sakeona de uma ameaça aleatória numa entidade de vingança, uma vítima de violência patriarcal que agora inflige aos outros a mesma pergunta que selou seu destino. Isso a torna muito mais complexa e ressonante. E essa origem se conecta diretamente com a parte mais terrível do encontro. O que acontece depois que a criança, tentando ser educada, responde sim para a primeira pergunta. Após a resposta afirmativa, ela remove a máscara, revelando o rosto mutilado, com um sorriso grotesco, sangrento. E então ela faz a segunda pergunta, a verdadeira armadilha. Koredemoaru? E agora? Eu ainda sou bonita? Paralisante pensar nisso. A gente tenta usar a lógica para escapar, mas as regras não se aplicam. É como estar num pesadelo onde você sabe que precisa correr, mas seus pés não se movem. A lenda remove completamente a agência da vítima. E aqui, a armadilha se fecha. Não existe resposta segura. Não resulta num ataque imediato. Sim, leva a um destino igualmente terrível. Ela corta a boca da vítima para que fique igual à dela. E fugir é inútil. Os relatos dizem que ela reaparece instantaneamente na frente da pessoa, não importa a velocidade. Isso eleva de uma simples agressora para algo de natureza sobrenatural, um ser que opera fora das regras do nosso mundo. A segunda pergunta não busca uma resposta, ela sela um destino. Décadas depois, lá nos anos 2000, com a internet, a história ressurgiu. Mas o relatório aponta algo mais inquietante do que só um retorno cíclico. Exato. Várias lendas urbanas têm ciclos de popularidade. O ponto que o documento enfatiza é a consistência anômala. As descrições, a sequência de perguntas, os detalhes sutis sobre o comportamento dela. Tudo permanece idêntico, mesmo em relatos de pessoas em diferentes países que afirmam nunca ter ouvido a história antes. É como se elas estivessem acessando a mesma informação de uma fonte invisível. O que levanta uma pergunta assustadora. É só uma história sendo recontada com uma precisão viral impressionante? Ou a gente está falando de um arquétipo? Uma ideia de medo tão fundamental que não precisa ser aprendida, porque, de alguma forma, ela já está lá latente no imaginário coletivo. O relatório se inclina para a segunda hipótese, a de que a Kuti Sakeona não é uma história, mas um símbolo. Um símbolo do medo do estranho que se parece com a gente, da violência escondida sobre uma aparência normal e da punição por não dar a resposta certa a uma pergunta que não deveria ter sido feita. Ao final da análise deste relatório, a gente fica sem respostas definitivas. Não há provas concretas, não há fotos, não há um suspeito preso. Existe só a história, as ações não declaradas das autoridades e o medo que ela gerou. E talvez a força dela resida exatamente nisso. Ela existe na dúvida. A dúvida se a pessoa que se aproxima na rua é normal, se a máscara esconde uma doença ou uma ameaça, se uma simples pergunta pode ser uma sentença de morte. O relatório a descreve de uma forma poética, mas precisa, como algo que surge quando ninguém está olhando e todos estão com medo. O documento termina com uma nota que deixa uma sensação de desconforto, um pensamento final para nossa reflexão. Não é uma conclusão, é um cenário. Sim, ele nos convida a imaginar a cena. Uma pessoa caminhando por uma rua vazia à noite. Ouve passos se aproximando por trás. Uma voz calma, ao lado do ouvido, faz a pergunta. Nesse momento, a verdade por trás da lenda, a investigação, os relatórios, tudo isso desaparece. A questão que fica, e que o relatório deixa pairando no ar, é o que acontece com a nossa razão quando o medo se torna real e não existe uma resposta certa a ser dada.